fazer a padronização do nitrato de prata com a solução padrão de NaCl. O NaCl é um padrão primário porque atende determinados requisitos, ou seja, é uma substância solúvel em água, estável termicamente, bastante estável também ao ar, então ela pode ser considerada uma solução, um padrão primário e pode ser usada na preparação de uma solução padrão. Então, na bureta, a gente tem aqui a solução de nitrato de prata e no Erlenmeyer nós temos a solução padrão de NaCl na presença do indicador cromato de potássio, a 5%. Então, a gente agora vai fazer a titulação, né, abrindo a torneira da bureta até a viragem do ponto final. Então, a apresentação de uma coloração marrom. Como pode ser observado, apareceu a coloração marrom, que é do cromato de prata. Na bureta a gente tem o nitrato de prata que reage com o cloreto, formando o cloreto de prata, que é um precipitado pouco solúvel. Com excesso de prata, reage com o cromato, formando o cromato de prata, que é um precipitado marrom. Esse é o ponto final da titulação. Agora, a gente vai fazer os cálculos para determinar a concentração exata do nitrato de prata. Agora a gente vai coletar a amostra para determinar oxigênio dissolvido na água do poço. Então, como o oxigênio dissolvido ele pode ser alterado ao aerar a água, então é necessário fazer a coleta pelo processo de sinfonamento. A gente vai utilizar esse tubo de borracha cheio com água destilada, vamos colocar imerso na amostra para liberar o fluxo e agora a gente vai transferir para o frasco de DBO. Então, de tal forma que a amostra não seja aerada o mínimo possível. Também sem formação de bolhas. Então, enchei totalmente. Agora a gente vai tampar sem formação de bolha. E vamos adicionar agora 1 ml do sulfato manganoso, 1 ml da solução de azida para fixar o oxigênio dissolvido. Dando continuidade à coleta, a gente agora vai fixar o oxigênio dissolvido usando uma solução de sulfato de manganês 2 e uma solução de azida. Então, primeiramente, vamos adicionar 1 ml da solução de sulfato de manganês 2. Na sequência, 1 ml da solução de azida. Depois fecha, para não formar bolhas. Como pode observar, formou um precipitado marrom, que é o precipitado de hidróxido óxido mangânico, ou seja, de manganês 2. Agora a gente vai agitar por inversão até que o precipitado se forme totalmente. Agora a gente vai levar para o laboratório para fazer a análise de oxigênio dissolvido. Uma vez a amostra chegando no laboratório, agora a gente vai fazer a análise de oxigênio dissolvido, adicionando 1 ml do ácido sulfúrico concentrado. A gente vai transferir um pouco aqui para um recipiente. E colocar na amostra. Na sequência, a gente vai dissolver por inversão todo o precipitado
para na sequência fazer a análise titulométrica com o tiosulfato de sódio. Agora a gente estamos transferindo 200 ml da solução para o Erlenmeyer para fazer a titulação com o tiosulfato de sódio. Então agora vamos... Bom, então vamos titular a amostra com a solução de tiosulfato de sódio até descolorir a amostra com o amarelo palha, e quando estiver o amarelo palha, a gente vai adicionar 1 ml do indicador de iodo, ele vai passar para azul e em seguida a gente continua a titulação até transparente. Um amarelo pálido, vamos adicionar 1 ml da solução de amida. Bom, como pode observar, a solução ficou azul, com a presença do amido. Agora a gente vai continuar a titulação até transparente. Transparente. Agora é só anotar o volume gasto do tiosulfato de sódio e calcular a concentração de oxigênio dissolvido na amostra de água. Prezados alunos, veremos nesse momento uma contextualização da prática vivenciada a partir da ilustração no laboratório com o professor Antônio Cícero e faremos uma abordagem das reações que aconteceram nessa prática e dando maiores esclarecimentos sobre a prática. Na determinação de oxigênio dissolvido, nós temos a presença do equilíbrio de oxidação e redução, que é o conteúdo que será contextualizado com a análise prática vista no laboratório. Então, teremos nesse primeiro momento a coleta da amostra feita e ilustrada pelo professor Antônio Cícero. Então, nesse primeiro momento, é como se deve fazer a coleta da amostra de água para a análise de oxigênio dissolvido. Então, pela própria fala do professor Antônio Cícero de Souza, ele nos indica que nós teremos o máximo de cuidado para não introduzir oxigênio do ambiente para a água, ou seja, a nossa amostra. Por isso que adotamos o método de coleta utilizando aí o cifrão para evitar bolhas de ar presente na amostra e logo em seguida nós teremos o procedimento analítico da prática. Então, em resumo, na coleta da amostra é necessário tomar cuidados para evitar a entrada e formação de bolhas de ar no frasco. Após alguns minutos, deve-se remover a tampa e adicionar 1 ml de sulfato manganoso e 1 ml de azida sódica. Então, no procedimento feito pelo professor Antônio Cícero, nós vimos que ele adicionou 1 ml de sulfato manganoso e 1 ml de azida sódica, que foi justamente para formar o precipitado. Então, uma vez coletado, adiciona-se sulfato manganoso e a azida no objetivo de precipitar hidróxido manganoso, ou hidróxido de manganês, e essa precipitação vem para a fixação do oxigênio dissolvido na amostra. Então, a precipitação do hidróxido de manganês ocorre da seguinte forma: você tem lá a adição do sulfato manganoso na amostra, em seguida 1 ml da azida sódica. Então, a combinação desses dois reagentes com o oxigênio que está presente na amostra vai formar o precipitado amarelado tijolo de hidróxido de manganês ou hidróxido manganoso. Então,
forma-se esse precipitado hidróxido manganoso, que nessa situação nós temos aí o manganês 2+, que é oxidado a hidróxido manganoso ou hidróxido mangânico, na presença de oxigênio presente na amostra. Então, esse procedimento, ele entra como o processo de fixação do oxigênio a partir do precipitado óxido manganoso pelo oxigênio. Então, é o que nós chamamos de fixação do oxigênio. O precipitado hidróxido manganoso ou hidróxido mangânico se dissolve na forma de manganês 4+, e esse andamento ocorre a partir do processo de solubilização, ou seja, o precipitado ele vai o quê? Dissolver a partir da presença do ácido sulfúrico que ele é introduzido no meio, na amostra. Quando adiciona-se na amostra 1 ml de ácido sulfúrico concentrado, o precipitado se dissolve e os íons mangânicos em solução ácida oxidam iodeto a triiodeto e também iodo livre. Teremos na reação o manganês 4+ com o iodeto de potássio, liberando iodo elementar em quantidade equivalente ao oxigênio dissolvido ou o oxigênio presente na amostra. Então, essa reação mostra o processo de oxidação e redução, ok? Entre o manganês e o iodo. Então, o iodo liberado, ele é titulado com tiosulfato de sódio. O tiosulfato de sódio deve estar padronizado, ou seja, nós devemos conhecer de forma precisa a concentração do tiosulfato de sódio, e isso só é permitido com o que? O processo de padronização. O processo de determinação do oxigênio dissolvido deve ser feito com a titulação com o tiosulfato de sódio, e o tiosulfato de sódio ele deve ser padronizado. E é, portanto, que o professor Cícero ele está mostrando aí no vídeo como é que ocorre, como é que se faz a padronização da solução de tiosulfato de sódio. Então, após efetuada a titulação com o tiosulfato de sódio padronizado, nós podemos efetuar o seguinte cálculo. Então, o cálculo de oxigênio dissolvido deve ser feito a partir da seguinte relação estequiométrica. Nós temos aí nessa relação estequiométrica 4 mol do íon tiosulfato está para 2 mol do iodo elementar, que está para 2 mol do íon manganês 4+, que está para 2 mol do hidróxido manganês ou mangânico, que está para 1 mol de oxigênio, e esse oxigênio é o oxigênio presente na amostra da água de poço, no qual o professor Cícero mostrou o procedimento da análise da água, ilustrando a determinação de oxigênio dissolvido. Então, em resumo, nós temos essa relação direta, que é 4 mol do íon tiosulfato para 1 mol de oxigênio dissolvido na amostra. A fórmula para a determinação dos cálculos é feita da seguinte maneira. Nós temos a quantidade de oxigênio dissolvido em termos de miligrama por litro, vai ser igual a, nós temos aí o volume titulado de tiosulfato de sódio, repetindo que o tiosulfato de sódio deve ser padronizado. Então, por isso que nós conhecemos exatamente a concentração do tiosulfato exata. Então, multiplicando o volume gasto vezes a concentração em mol por litro, vezes 8, vezes 1000, dividido pelo volume da amostra
utilizado. Então, esse fator 8 multiplicado por 1000, nós temos a relação direta de mol de tiosulfato com mol de oxigênio dissolvido, né? O volume titulado, como eu disse anteriormente, é o volume de tiosulfato de sódio gasto na titulação, e M aí vai ser a concentração em mol por litro de tiosulfato de sódio. Então, o nosso resultado da amostra nos levou ao seguinte cálculo, que nós temos 3,7 ml, que foi o consumo de tiosulfato, que está a uma concentração de 0,0125 mol por litro, multiplicado por 8 vezes 1000 e dividido por 100 ml da amostra. Então, essa relação de 8 é a relação estequiométrica que eu acabei de relacionar, multiplicado por 1000, porque nós estamos transformando grama em miligrama, e a relação direta de mililitro para litro. Então, o nosso resultado de oxigênio dissolvido será no valor de 370 miligramas ou miligrama por litro de oxigênio dissolvido na amostra. Ou seja, nós temos essa massa de oxigênio dissolvido na amostra de 360 miligramas por litro de água, que é a nossa amostra. Ok? Pronto, nesse momento era essa relação que eu gostaria de mostrar para vocês, e que todo esse procedimento analítico no laboratório nos revela, nos leva a fazer uma contextualização com o conteúdo teórico de equilíbrio de oxidação e redução. Percebemos que nesse procedimento experimental nós temos aí o processo de titulação, e nesse processo de titulação nós temos a redução de manganês 4+ para manganês 2+. Nós temos aí também a relação direta do íon iodeto para o iodo elementar, mostrando nessas relações que ocorre o equilíbrio de oxidação e redução. Ok? Agradeço a presença de todos vocês e a colaboração de todos. Também gostaria de deixar aberto o momento para a discussão em termos de processo de contextualização a partir do experimento prático ou da prática experimental mostrada pelo professor Antônio Cícero de Souza. Obrigado.